Você sente que sua vida não está andando, que por mais que tente, algo sempre parece te segurar. Talvez não sejam as circunstâncias, nem a falta de oportunidades. A verdade é que, muitas vezes, somos nós mesmos que permitimos que os outros nos parem. Sem perceber, damos poder às opiniões alheias, deixamos que o medo do julgamento nos paralise e ficamos presos em uma prisão invisível. Mas e se eu te disser que essa prisão tem a porta aberta? Que você sempre teve a chave para sair? Hoje vamos falar sobre por que sua vida está estagnada e, mais importante, como você pode mudar isso. Você já teve a sensação de que sua vida está parada? Como se algo invisível estivesse bloqueando seu caminho, impedindo que você avance. Se você já sentiu isso, saiba que não está sozinho. Muitas pessoas se veem presas nessa mesma situação, repetindo os mesmos ciclos, enfrentando as mesmas frustrações, sem nunca entender exatamente o que está acontecendo. Mas e se eu te dissesse que, na maioria dos casos, esse bloqueio não é imposto pelo mundo, mas sim permitido por você? A verdade é que vivemos cercados por expectativas. Desde pequenos, somos ensinados a buscar aprovação, a seguir regras que nem sempre fazem sentido, a moldar nossos desejos para caber dentro do que os outros consideram aceitável. Mas quando fazemos isso, algo perigoso acontece. Abrimos mão do controle da nossa própria vida. Agora pense na seguinte imagem: uma gaiola com a porta aberta. Lá dentro, um pássaro permanece imóvel. Ele poderia sair a qualquer momento, mas não sai. Não há correntes nem paredes intransponíveis. Apenas o medo do desconhecido e a falsa sensação de segurança dentro daquela estrutura. Essa é a metáfora perfeita para o dilema que enfrentamos. E então surge a pergunta: por que tantas pessoas vivem como esse pássaro? O problema é que esse tipo de prisão é sutil. Ela não se apresenta de maneira óbvia, como uma cela trancada ou correntes visíveis. Em vez disso, ela se manifesta na forma de crenças limitantes, medos internalizados e um desejo profundo de ser aceito pelos outros. Sem perceber, deixamos que nossas decisões sejam guiadas por fatores externos, até que um dia nos damos conta de que não estamos vivendo para nós mesmos, mas sim para atender às expectativas dos outros. Agora, vou te dar um exemplo prático. Imagine alguém que tem um grande sonho: mudar de carreira, abrir um negócio, se mudar para outro país. Mas toda vez que essa ideia surge, ele hesita. Não porque lhe falta capacidade, mas porque tem medo. Medo do que a família vai pensar, do que os amigos vão dizer, de parecer ridículo ou de cometer um erro. Então, ele continua exatamente onde está, conformado com uma realidade que não o faz feliz. Esse medo é tão comum que muitas vezes nem o percebemos. Ele se disfarça de prudência, de senso de responsabilidade, de fazer a coisa certa. Mas se olharmos mais de perto, veremos que, na maioria das vezes, não é cautela, é paralisia. O problema disso é que a vida não espera. Cada dia que você adia uma decisão importante porque está preocupado com a opinião dos outros, é um dia perdido. Um dia em que você escolheu permanecer dentro da gaiola, mesmo com a porta aberta. Mas e se eu te dissesse que essa prisão só existe porque você permite? Se você parar para analisar, ninguém realmente pode impedir você de seguir seus sonhos. O máximo que podem fazer é criticar, questionar, duvidar. Mas essas palavras só têm poder sobre você se você decidir escutá-las. E é aí que entra a grande questão. Você tem deixado que os outros controlem a sua vida? Para entender melhor, pense no seu dia a dia. Quantas das suas decisões são realmente suas? Quantas vezes você escolheu algo não porque queria, mas porque era o que se esperava de você? Quantas vezes você silenciou um desejo porque teve medo de desagradar alguém? É aqui que entra o verdadeiro dilema da existência. Será que estamos
Vivendo nossas próprias vidas ou apenas desempenhando um papel que nos foi imposto? Este é um momento crucial de reflexão. Quando começamos a enxergar esse padrão, percebemos o quanto temos cedido. Mas isso nos leva a uma outra pergunta importante. Por que continuamos permitindo que isso aconteça? Esse questionamento nos conduz diretamente para o próximo ponto da nossa jornada. No próximo capítulo, vamos explorar como essas influências externas moldam nossa forma de pensar, por que nos sentimos tão presos ao julgamento alheio e, mais importante, como podemos começar a nos libertar disso. Agora que você já percebeu como a necessidade de aprovação pode estar te paralisando, surge uma nova questão. De onde vêm essas barreiras? Se pararmos para pensar, ninguém nasce com medo do julgamento. Quando somos crianças, exploramos o mundo sem preocupação. Falamos alto sem hesitação, corremos sem medo de cair, dançamos sem pensar se alguém está assistindo. Mas em algum momento, algo muda. De repente, começamos a ouvir frases como: "Não faz isso, vão rir de você. Seja mais discreto. Isso não é para você. Pare de sonhar tão alto." E pouco a pouco, essas mensagens se acumulam e moldam a forma como pensamos. O mais perigoso é que esses limites não são impostos de forma direta. Eles vão se infiltrando na nossa mente aos poucos, sem que a gente perceba. Com o tempo, nos tornamos prisioneiros dessas crenças sem nem questioná-las. Agora pense um pouco. Quais foram as frases que mais marcaram sua infância e adolescência? Se você começar a puxar pela memória, vai notar um padrão. Em algum momento, você aprendeu que precisava se encaixar, que era melhor não chamar atenção, que arriscar era perigoso. E depois de anos ouvindo essas mensagens, elas se tornam automáticas. Você não precisa mais que alguém te diga para ter medo. O medo já está dentro de você. Mas aqui está o detalhe, que ninguém te contou. Muitas dessas crenças são falsas. Vamos desmontar algumas das mais comuns. Se eu errar, vou ser julgado. Será mesmo? A verdade é que as pessoas estão muito mais preocupadas consigo mesmas do que com você. Quando você vê alguém cometendo um erro, quanto tempo leva até esquecer? Agora pense no contrário. Quando você erra, parece o fim do mundo. Isso acontece porque superestimamos a importância do nosso próprio fracasso. Se eu tomar um caminho diferente, vou decepcionar alguém, talvez. Mas e você? O que acontece quando você decepciona a si mesmo por medo de desagradar os outros? No fim, a única pessoa que precisa lidar com as consequências das suas escolhas é você. Se eu não seguir as regras, as pessoas vão me excluir. Isso só seria um problema se essas regras fossem realmente suas. Mas, se são imposições externas que te prendem, será que vale mesmo a pena continuar seguindo? Além das crenças limitantes, o ambiente ao nosso redor reforça essas barreiras. Vivemos em um mundo onde a validação se tornou uma moeda de troca. Redes sociais amplificam a sensação de que precisamos ser aceitos o tempo todo. Curtidas e comentários funcionam como uma espécie de aprovação pública. E com isso, passamos a moldar nossas ações para agradar os outros. O problema é que esse ciclo nunca tem fim. Você pode seguir todas as regras, fazer tudo certo, e ainda assim haverá críticas. Sempre haverá alguém para questionar suas escolhas. Então, de que adianta tentar atender a todas as expectativas se isso nunca será suficiente? Aqui entra o primeiro desafio real da transformação: desconstruir essas barreiras. E isso começa com um simples, mas poderoso questionamento. Essa regra que estou seguindo realmente faz sentido para mim? Para cada decisão que você tomar, comece a se perguntar: estou fazendo isso porque quero ou porque me ensinaram que devo querer? Se ninguém estivesse assistindo, eu tomaria essa mesma decisão? Se eu não tivesse medo do julgamento, o que eu faria de diferente?
Esse processo de reflexão é desconfortável porque significa questionar tudo aquilo que você acreditava ser verdade. Mas é exatamente esse desconforto que separa as pessoas que seguem presas daquelas que quebram as correntes. Agora vem um ponto crucial: entender a diferença entre medo real e medo fabricado. O medo real é aquele que nos protege. Ele existe por um motivo. Se você está em uma situação de perigo físico, o medo te alerta para evitar um risco. Mas o medo fabricado é diferente. Ele não protege, ele paralisa. Medo real: se eu pular desse prédio, posso me machucar. Medo fabricado: se eu seguir meu sonho, as pessoas podem me julgar. Percebe a diferença? O primeiro te salva, o segundo te impede de viver. Agora que você já sabe disso, vem a próxima pergunta: o que fazer com esse conhecimento? O próximo passo é aprender a agir mesmo com o medo. Porque a verdade é que o medo nunca desaparece completamente. O segredo não é esperar que ele vá embora, mas sim seguir em frente apesar dele. E essa é exatamente a transição para o nosso próximo capítulo. Agora que identificamos as barreiras invisíveis que nos prendem, precisamos falar sobre como superar a mentalidade de dependência e desenvolver uma nova forma de pensar. Uma que nos permita tomar decisões sem esperar permissão dos outros. No próximo capítulo, vamos explorar esse conflito interno e entender por que mudar de perspectiva pode ser desconfortável, mas essencial para o seu crescimento. Agora que você já percebeu que muitas das barreiras que te impedem de avançar não são físicas, mas psicológicas, vem a próxima pergunta: por que deixamos que isso aconteça? Se pararmos para pensar, ninguém gosta de se sentir preso. Queremos ser livres, queremos tomar nossas próprias decisões, mas ao mesmo tempo tememos o peso da responsabilidade que a liberdade traz. E é por isso que tantas pessoas aceitam viver dentro das expectativas dos outros, porque é mais confortável